Mas que diabo tá acontecendo? Acabamos de ter detalhes de cenas de Vingadores Doomsday com o Steve Rogers de volta e continuando aquele finalzinho de Vingadores Ultimato. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos logo pro que interessa. Do nada, saiu essa informação aqui do informante, My Time to Shine Hello, dizendo que o codinome do Chris Evans no set de filmagens de Vingadores Doomsday era Luke Cage. E aí, o desavisado pode pensar, bacana, mas nada demais. O que isso indica, né? Muita coisa. Quem estava acompanhando as filmagens de Vingadores Doomsday aqui no canal sabe do que eu tô falando, mas vamos por partes. Faz pouquíssimo tempo aqui no canal que eu gravei um vídeo com spoilers de Quarteto Fantástico, mas antes mesmo de lançar esse vídeo, eu tinha lançado outro falando sobre as pós-créditos de Quarteto Fantástico, mas não sobre as que estavam no filme, e sim sobre as que foram cortadas do filme, apesar de terem sido planejadas inicialmente. Isso nos levou para essa notícia de que Quarteto Fantástico Primeiros Passos originalmente planejou uma cena pós-créditos com o Chris Evans, o ator do Capitão América, interpretando nessa cena pós-créditos original o Nômade, chegando para avisar a eles. Nos quadrinhos, tá? Só para dar um contexto, Nômade foi a alcunha que o Steve Rogers adotou quando abandonou o título de Capitão América. E é por isso que, em teoria, no filme Vingadores Guerra Infinita, quando o Steve estava com esse uniforme mais sem cor, sem a estrela aqui no peito, com a barba, era um momento em que ele era o Nômade, também no universo cinematográfico da Marvel. É o Steve, mas sem ser capitão naquele momento, porque afinal, Guerra Infinita foi logo depois de Guerra Civil nos cinemas, e o Steve ainda estava procurado pelas autoridades. Foragido das autoridades, talvez seja a melhor forma de dizer, mas enfim, você entendeu. Portanto, se o Chris Evans aparecesse como um Nômade para avisar ao Quarteto Fantástico de um perigo numa cena pós-créditos, seria muito fácil presumir que nessa cena o Steve não estaria se considerando Capitão América mais e estaria avisando o quarteto sobre a ameaça do Doutor Destino, que afinal de contas está anunciado de ser a grande ameaça do próximo Vingadores. Nós sabemos que essa cena com o Steve Rogers não aconteceu em Quarteto Fantástico, mas o Deadline, que é uma fonte extremamente confiável, lá em 2024 já confirmou que o Chris Evans iria retornar para o próximo Vingadores. E lógico que o Chris Evans tem negado essa informação da mesma forma que o Andrew Garfield negava que retornaria como Homem-Aranha em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E a gente sabe que ele retornou, ele estava lá. Pô. Então ainda há chances, havia no caso, né, chances muito boas de termos Steve Rogers retornando em Doomsday. Robert Downey Jr. não seria o único Vingador original a retornar. E é aí que essa informação faz todo sentido, porque veja, indiretamente ela nos revela que não só Chris Evans como Steve Rogers realmente volta, como a forma que ele voltaria. Se o codinome do Chris Evans no filme era Luke Cage, significa que um dos primeiros vazamentos de Vingadores Doomsday, na verdade, era sobre o Chris Evans. Um paparazzi, esse unbox PhD aqui, fez imagens da equipe de Doomsday gravando uma cena em uma casa, e essa casa estava registrada lá como casa do Luke Cage. Essa aqui é não é uma planta, não é mais como se fosse o design mais preciso da casa que construíram lá. E óbvio que quando essa informação saiu, deixou todo mundo muito confuso, né? Olha a casa construída lá, olha enquanto eles estavam construindo o cenário. Pera aí, Luke Cage é aquele personagem com pele invulnerável da Marvel, que teve uma série na Netflix também. Não fazia muito sentido ele estar em Vingadores Doomsday. Nem fazia sentido também ele ter uma casa no campo num estilo meio anos 60, desse jeito aqui. Mas quando a gente sabe que se trata do Chris Evans, tudo faz total sentido. Essa casa do Capitão América, num estilo retrô, se conecta com o finalzinho de Ultimato, onde vimos o passado do Steve Rogers velho. Se liga no visualzinho dessa casa. Parece ou não parece o design dessa casa aqui, mas mesmo que não seja exatamente a mesma casa, pode ser uma outra que o Steve e a Peggy compraram para viver juntos. Isso indica, gente, que Doomsday, em uma manobra totalmente inesperada pela galera que estava teorizando, por mim mesmo,
não vai apostar num retorno do Chris Evans como uma versão maligna de Capitão América. Não, isso seria muito repetitivo, sabe? Já tem um Doutor Destino com Robert Downey Jr. voltando como um vilão, aí Chris Evans voltando como vilão também. Pô, uma reviravolta inesperada é justamente isso, ele retorna assim, mas como um herói. E aliás, o mesmo herói que viajou no tempo no filme mais bem sucedido da Marvel Studios. E se for pra pensar, nem é uma coisa tão chocante. Pô, o próximo filme dos Vingadores vai, de certa forma, ser trabalhado como uma sequência direta do filme dos Vingadores anterior. O Steve, nesse contexto aqui, ele pode se considerar já um nômade, porque havia decidido aposentar, pendurar o título de Capitão América para viver com a Peggy Carter ali, e talvez já decidido passar o escudo pro Sam. Porém, ele tinha saído para devolver as Joias do Infinito. Obviamente, ele tem ali com ele um equipamento de viagem temporal, que no universo cinematográfico da Marvel, vale dizer, é quase a mesma coisa que viagem multiversal. Afinal, se você viaja no tempo e muda alguma coisa no passado, que você cria uma linha do tempo paralela, então é uma viagem no multiverso, não só uma viagem no tempo. Tem noção do quanto isso é revelador? Se de um lado, no filme, nós poderemos ver o Robert Downey Jr. como Doutor Destino, desenvolvendo seus planos relacionados ao multiverso como um antagonista do filme, do outro lado, o Steve, como o Nômade, pode estar fazendo a mesma coisa. É quase como se estivéssemos prestes a um cenário Guerra Civil de novo. Steve Rogers contra o personagem do Robert Downey Jr. Só que não vai ser o Homem de Ferro dessa vez, vai ser o Destino, né? E olha, se aquela cena do Steve velho foi uma confusão na época que Vingadores Ultimato saiu, do tipo, peraí, o Steve velho estava esperando na linha do tempo principal esse tempo todo? Ou será que ele voltou pro presente depois de ter viajado e vivido com a Peggy Carter em um outro universo? Isso ainda é confuso, até hoje é meio confuso. Aparentemente com Vingadores Doomsday vai ficar confuso ainda mais. Porque se nós vamos ver no próximo Vingadores o Steve saindo daquele passado, daquela vida que ele constrói com a Peggy Carter para poder ajudar os novos Vingadores numa crise multiversal, pô, isso significa então que ele, idoso, como aparece aqui, já vai ter vivido nesse momento que ele tá no banquinho tudo que rolou em Doomsday e em Guerras Secretas. Tipo, o velhinho que tá sentado aí sabe de tudo que aconteceu antes e de tudo que ainda vai acontecer na crise multiversal, uma vez que ele teria estado envolvido nisso tudo. Tá sentindo a cabeça pegando fogo? As possibilidades se multiplicando? Eu achei genial um retorno do Steve a partir do finalzinho de Ultimato. Seria uma ótima forma de conectar a audiência a esse novo filme. Pô, você assistiu Ultimato lá e esquece, fase 4, fase 5, você pode assistir Vingadores Doomsday aqui e tá tudo bem. Tá ótimo. Acho que é uma ótima estratégia de marketing associar diretamente assim todos os filmes dos Vingadores, e também vai ser excelente para audiência ver a Marvel recuperando a história desses personagens tão queridos que ficaram desaparecidos esse tempo todo. Mas o que você acha? Deixa o like aí para dar uma força ao canal e me motivar a continuar trazendo as novidades sobre Doomsday. Tá saindo muita coisa, não só do próximo Vingadores, mas também de Homem-Aranha. Já vai sair vídeo aqui. E eu adoraria ter a sua companhia aqui com a gente. Se você já faz parte da família Loquia, beijo lá, você sabe onde. Acesse feitorama.com.br se você estiver precisando agradar a pessoa amada ou dar um agrado para si mesmo. São brindes personalizados. Em feitorama.com.br você envia a sua foto, escolhe o seu estilo favorito e manda ver. Isso sim é um presente inesquecível, feitorama.com.br. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.